Muito bem, pessoal. Qual foi o papel de Sadiq Khan em encobrir os crimes dos aliciadores em Londres? Sempre tive dúvidas, mas claramente precisamos de mais que isso. Precisamos de especialistas ou jornalistas investigativos para apurar isso, já que a polícia não fará nada. Talvez assim consigamos algo. Confira esta reportagem bombástica do Express. Vou mostrar o vídeo todo porque ainda não vi, mas pelos comentários abaixo dizem que é incriminador. Vamos assistir juntos. Para o Sr. Sadiq Khan, quando afirma que fez tudo para trazer justiça às vítimas das gangues de exploração sexual, eu digo, vamos conferir os registros. Como assim? Não. Estou dizendo, nós temos alguma dessas gangues de exploração sexual em Londres? Não tenho certeza do que você quer dizer com essa pergunta. Se você puder explicar melhor, eu posso responder. Por que, senhor prefeito, estávamos lá desde o início desse escândalo? Fomos chamados de mentirosos maliciosos pelo senhor, lembra? Esse homem é uma ameaça à segurança de crianças pequenas e vulneráveis. Então, para o povo de Londres, vamos voltar à fita para que todos entendam exatamente o que o homem no poder e sua força policial fizeram ou deixaram de fazer. O senhor deve se lembrar, prefeito, que em 2020, ao ser perguntado sobre gangues de exploração sexual, elogiou a atuação no norte da Inglaterra, mas não respondeu se havia essas gangues em Londres. Então, no ano passado, veio o momento viral que mudou tudo. Estou perguntando, nós temos alguma dessas gangues de exploração sexual em Londres? Não tenho certeza do que a pergunta quer dizer. Se você puder explicar melhor, eu posso responder. Já expliquei, você não está ouvindo? São aqueles tipos de gangues que aliciam meninas jovens desde cedo. Quer que eu seja ainda mais clara? Ele é tão escorregadio, tão escorregadio. Ele estava se escondendo atrás da definição de aliciamento. O que isso significa? Porque aliciamento oficialmente não é um crime. Quer dizer, na verdade é crime. Se você der álcool, cigarros ou drogas, quero dizer, para qualquer pessoa, muito menos para crianças. Mas se você der cigarros ou álcool para menores de 18 anos, aí sim é um crime. Então, se você faz algo além disso ou não, isso é irrelevante. Só de dar cigarros e álcool para crianças já é um crime por si só, mas ele estava tentando se esconder atrás disso. O que você quer dizer com aliciamento? Aliciadores, você quer dizer participantes voluntários? Porque quando as crianças concordam em pegar cigarros e álcool e depois voltam voluntariamente aos fornecedores dessas substâncias e então oferecem algo em troca, isso é consensual? Não é consensual. Eu não estou inventando isso, pessoal. Até os policiais usam isso. Isso está na investigação de Rupert Lowe. Os próprios policiais não seguiram nenhuma linha de investigação depois que descobriram que aquelas meninas de 11 ou 12 anos não resistiram. Elas se ofereceram voluntariamente em troca de drogas, álcool e cigarros. Eles achavam que era uma transação consensual entre duas partes. Mas você não foi o único a negar o problema, foi? Um mês após o confronto na Assembleia, o comissário da Polícia Metropolitana, Sir Mark Rowley, foi questionado por Lord Bailey de Paddington se a força estava deixando passar algo em relação ao crime organizado contra crianças. Ele disse que era algo que eles não percebiam. Temos mesmo certeza de que não temos um problema significativo por aqui? Eu não posso garantir. Eu não vou, não. Eu pensei, sei que você não vai, mas não posso garantir que não haja algo lá fora que não vimos. Descobrimos, senhor prefeito, que enquanto o senhor negava o problema, sua polícia enviava centenas de casos ao Ministério do Interior. Eles receberam o pedido do ministro do Interior no mesmo mês em que o senhor disse estar confuso por causa de Susan Hall. Mas, senhor prefeito, quando ela levantou o assunto novamente 5 meses depois, a resposta foi ainda mais definitiva. E eu escolho minhas palavras com cuidado, pelo motivo que o senhor vai entender. Não há casos relatados, mas também não há indicação das quadrilhas de exploração sexual infantil com as quais ela está preocupada em Londres. Mas o senhor não parou aí, não é, senhor Sadiq? Apesar da revisão da secretária do Interior já ter acumulado mais de 1000 casos, o senhor nos disse que não havia chance de sequer um deles ter vindo de Londres. Não tenho nenhuma indicação de que eles estejam em Londres, foi o que o senhor disse. E talvez isso tivesse sido o fim dessa história. Exceto que foi aí que começamos a investigar. Bem, Em setembro passado, o ex-detetive da Polícia Metropolitana e denunciante John Wedger procurou o Express. Uau!
Ele contou que investigações sobre gangues de aliciamento e exploração sexual de menores em Londres em meados dos anos 2000 foram barradas por superiores. Os acobertamentos das gangues de aliciamento e exploração sexual de menores nessas cidades do interior continuam acontecendo porque eu vivi isso. E isso é corrupção policial. O que eu fiz foi ser proativo. Eu não esperei que crianças vítimas de prostituição viessem bater na minha porta pedindo ajuda, embora isso tenha acontecido. Quando isso aconteceu, meus superiores disseram: ignore-as, são mentirosas. Analisei a caderneta policial dele. Viu? Te falei. Eles dizem, são prostitutas, são participantes voluntárias, como se crianças pudessem consentir. Não podem dirigir, comprar álcool ou cigarros, mas, claro, podem se oferecer. Eu não acredito que eles encerraram essas linhas de investigação por medo de parecerem racistas ou islamofóbicos. Não, esses policiais estavam envolvidos nisso. Até que ponto? Eram 4 ou 5 maçãs podres? Uma dúzia? Centenas, talvez? Isso não deve ser esquecido, pessoal. Isso não deve ser esquecido. A menos que levemos isso a uma conclusão aceitável, não vamos consertar isso. Não vamos virar o jogo. Sim, politicamente, no sentido de que restabelecemos o controle sobre a narrativa. Fizemos isso, mas nada está realmente mudando na prática. Isso precisa acontecer. E até que isso aconteça, não vamos virar o jogo. Quando isso ocorrer, poderemos lidar com outros casos e locais de corrupção. E os relatórios da época? O que eles mostraram foi claro. Havia fortes evidências de exploração de crianças em lares de acolhimento em Haringey, norte de Londres, em um padrão semelhante aos escândalos de Rochdale e Rotherham. Analisamos também as evidências que ele forneceu à investigação anterior, detalhando várias investigações policiais e estudos de caso de vítimas ligados ao crime organizado. Ao mostrar ao Ed as imagens do confronto com Susan Hall, senhor prefeito, ele ficou furioso. Ele deveria ser removido imediatamente. Esse homem é uma ameaça à segurança de crianças pequenas vulneráveis. Ele é o burro que está liderando os leões. Ele pediu para que você renunciasse ali mesmo, e o sobrevivente que também localizamos ficou igualmente horrorizado. Mas você não aceitou nada disso, não é? Seu porta-voz não apenas ignorou isso. Eles sugeriram que estávamos mentindo. Vamos apenas repetir as palavras exatas. Você disse que a história era falsa, maliciosa e motivada politicamente. No exato momento em que você estava emitindo essa negativa para nós, o My London estava fazendo sua própria investigação. Eles perguntaram a cada um dos 32 conselhos distritais de Londres se havia alguma investigação sobre gangues de exploração sexual. O resultado, apenas um, Hounslow. Mesmo assim, o conselho demorou e minimizou, tentando tratar como o caso de uma só criança. Bem. Então o Express e o My London se uniram. Queríamos testar se a sua rejeição total do problema poderia realmente ser verdadeira. Ao investigar os registros públicos, logo ficou claro que as evidências das gangues de aliciamento em Londres estavam à vista de todos. Analisando relatórios de inspeção da Polícia Metropolitana e depoimentos da investigação da juíza Alexis Jay, identificamos 11 possíveis vítimas de gangues de aliciamento na capital. Consultamos a detetive Maggie Oliver, denunciante de Rochdale, e o ativista Chris Wilde. A garota de 15 anos foi coagida a ir a um hotel. 100% para mim. Para mim, isso é inequívoco. Dada drogas e álcool, foi obrigada a realizar atos com homens. Esse é o padrão que eu vi em gangues de aliciamento. O veredito deles, o caso ultrapassa claramente o limiar. Maggie Oliver até disse que 3 dos casos eram típicos do mesmo tipo de aliciamento que ela investigou em Greater Manchester. E o mais impressionante, senhor prefeito, o senhor leu e respondeu a cada um desses relatórios de inspeção. Maggie Oliver considerou inacreditável sua posição de não haver indícios de gangues. Eu quero ver alguém em posição de poder sendo responsabilizado criminalmente. Chris Wilde foi além. Quem ou o que eles estão protegendo? Ele perguntou. Sua resposta oficial a essas descobertas? Mais negações. Nem você, nem a Polícia Metropolitana mudaram sua posição. Não havia sinal disso em Londres. Mas então, de repente, a narrativa muda. Só 24 horas após tentarmos contato, Sir Mark Rowley foi surpreendido por uma pergunta inesperada e fora do tema de Len Lendaval, do Partido Trabalhista, na Assembleia de Londres. Não é incrível? Todos eles foram condecorados com o título de cavaleiro. Sir Mark Rowley, Sir Sadiq Khan, Sir Keir Starmer. Todos eles deveriam perder os títulos de cavaleiro que receberam. Na verdade, eles deveriam ser presos. Pergunta rápida, mas talvez você não consiga responder. Tem a ver com
De repente, o partido que impediu a investigação em Londres e evitava falar sobre crimes em grupo quis conversar. Casos antigos. Então, a primeira etapa do trabalho nacional é olhar para um determinado período do passado. O número de casos será significativo. Se fôssemos fazer uma revisão investigativa completa e reinvestigar todos eles, isso custaria muitos milhões de libras para conseguir fazer isso. Uau! Então por que que você não fez isso antes? Agora você está tentando assustar os políticos dizendo que vai custar muito dinheiro. Ele deveria ser removido. Em uma reviravolta, o comissário passou de negar para admitir que muitos casos estavam sendo revisados pelo Ministério do Interior. A pressão cresce. Fala-se em encobrimento, afetando outros veículos. E então, no fim de uma sexta-feira, vemos uma carta de Sir Mark para você, Sir Sadiq. Ela nos informa que 9.000 investigações antigas foram identificadas como necessitando de reavaliação. E então, senhor prefeito, seu porta-voz começa a nos dizer que o senhor estava cobrando transparência o tempo todo. Sadiq sempre afirmou à Polícia Metropolitana que toda investigação deve ser feita para garantir justiça às vítimas de gangues de exploração sexual infantil, usando essas palavras. Em seguida, deu entrevista exclusiva à TV. A questão das meninas e das mulheres é incrivelmente importante e meus pensamentos estão sempre com as vítimas e vejo o que podemos fazer para melhorar o atendimento que as mulheres geralmente recebem. Você prometeu ser completamente transparente, mas de repente começa a falar sobre as etnias das vítimas e dos agressores em cidades do norte, alegando que aqueles casos horríveis não são o que vemos em Londres, que é mais complexo. Vamos ser claros. Durante anos, você e a maior força policial do Reino Unido fizeram de tudo para evitar até mesmo dizer as palavras gangues de exploração sexual infantil nas comunicações públicas. E agora você afirma que esteve combatendo essa ameaça insidiosa o tempo todo. Isso só aconteceu depois que nossa investigação arrombou a porta. Depois que apontamos para a verdade que esteve à vista o tempo todo. Então, senhor prefeito, ao afirmar ao povo de Londres que não deixou nada por investigar, pergunto, o que dizem os registros? Este é um momento de acerto de contas? A investigação sobre as gangues de aliciamento está olhando para a sua área, Londres. Então talvez, só talvez, finalmente teremos algumas respostas sobre o que o senhor sabia e quando soube. Você assistiu ao reportagem do Express. Sou Zach Garner Poucos. Lembre-se, quando disseram que o jornalismo de verdade morreu, mentiram. Mentem sobre tudo. Sabe, se eu fosse o prefeito de Londres e algo assim viesse à tona, eu iria a fundo nisso, se minhas mãos estivessem limpas, ainda que fosse para marcar alguns pontos políticos. Como o prefeito que expôs o escândalo das gangues de exploração sexual infantil, o prefeito que derrotou os aliciadores, Charlie. Essa é uma bola baixa que você quer mandar para fora do estádio, mas todos esses políticos policiais, em vez de marcar um gol fácil, tentam encobrir. Por que que você encobriria isso? Novamente, como eu disse, não acredito nessa ideia de que eles tinham medo de parecer islamofóbicos ou racistas. Sadiq Khan é um homem pardo. Essa era uma oportunidade perfeita para uma pessoa parda que afirma não ser islamista, um muçulmano pardo comum. Sabe, essa era uma oportunidade de ouro para ele cortar isso pela raiz e dizer: ei, olhem para isso. Sou o prefeito que denunciou isso quando todos esses políticos brancos evitaram se envolver. Eu fiz, ele não. Então digo a vocês. Há muito mais por trás disso. Não é só fizemos isso em nome da coesão social e não queríamos prejudicar a ideia de multiculturalismo. Mesmo assim, só por si só, isso já é criminoso. Então você está basicamente dizendo que está disposto a sacrificar centenas, se não dezenas de milhares, de crianças só para defender seu dogma político, que é o multiculturalismo. Você deveria ser preso e jogarem a chave no fundo do rio Tâmisa. Vergonhoso. Mas, pessoal, a coisa boa é que está se tornando insustentável para eles esconderem isso. Nenhuma dessas pessoas queria se envolver. Nenhuma delas queria se envolver. Keir Starmer já era. Quanto a Andy Burnham, não sei. Bem, ele obviamente vai ser um lunático de extrema esquerda, mas não sei se ele está envolvido nisso, porque todas essas pessoas que têm tentado enterrar esse assunto de propósito, eu acredito que elas estão fazendo isso porque têm culpa no cartório. Eles estão envolvidos de algum modo. Então essa situação é tão insustentável que mesmo se você colocar um cara de esquerda, ele também teria interesse em, sabe, se tornar um herói se ele não tiver culpa no cartório. Essa é a condição. Mas, pra ser sincero, eu não sei. Eu não me importo. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer.
Vamos viver para ver o dia em que todos que encobriram ou participaram disso serão responsabilizados.